E aí, pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Aê, chegamos na última aula de ondulatória, a última aula de acústica, efeito Doppler, um efeito que acontece não só com o som, viu? Apesar de ser dado lá na última aula, né, depois de acústica, também acontece com luz. Então, vocês estão vendo essa imagem com o efeito Doppler, é um efeito que acontece quando uma fonte de onda, se aproxima ou se afasta de um ouvinte, de um observador. Então vamos ver como é que funciona, depois no finalzinho tem alguns exercícios aí para a gente resolver, tá bom? Bons estudos para nós. Bom, então pessoal, o chamado efeito Doppler é uma percepção de uma frequência diferente, a gente vai chamar de frequência aparente, do que está sendo emitida por uma fonte. E ela ocorre devido ao movimento, isso aqui é importante, um movimento relativo entre fonte e observador. Então, se o observador tiver uma velocidade e a fonte também tem uma velocidade, mas não ocorre um movimento relativo entre eles, então o efeito Doppler não é observado. E veja que essas imagens são autoexplicativas. Veja bem, aqui tem um observador e esse pontinho amarelo é uma fonte de ondas. Só que essa fonte de onda tem um movimento, está se aproximando desse ouvinte. O fato dessa fonte aproximar do ouvinte, como vocês estão vendo as frentes de onda desenhadas em vários instantes diferentes, vocês estão vendo que ocorre uma compressão dessas frentes de onda. Ou seja, essas ondas que esse ouvinte recebe, elas vão ter um comprimento de onda menor do que o original. Agora, vamos lembrar da equação V igual a lambda F? Ora, se V igual a lambda F e a velocidade do som é a mesma, porque o meio é o ar, o meio não foi alterado, então se velocidade é a mesma, lambda e F são inversamente proporcionais. Então, se ocorre uma redução desse comprimento de onda, que vai ser atingido, vai ser recebido pelo ouvinte, pelo observador, então se o lambda diminui, a frequência aumenta. Então, quando há uma aproximação entre fonte e ouvinte, ele vai perceber uma frequência aparente maior do que a real. E aqui é o efeito contrário. Vocês estão vendo que a fonte está afastando do ouvinte, do observador, e chega ao ouvinte comprimentos de ondas maiores. Se esse comprimento de onda é maior, então ele vai receber menos onda por unidade de tempo, então uma frequência menor. Então, numa frequência menor, quando há um afastamento, uma frequência maior quando há uma aproximação. Então, esse é o famoso efeito Doppler. Tem uma maneira fácil, né, de você lembrar. Olha, eu não sou muito bom com efeitos sonoros, né, mas vamos lá. Quando a gente vê um carro aproximando, uma moto barulhenta, né, qual o barulho que ela faz, né? Reparem que na aproximação o som vai ficando mais agudo e no afastamento mais grave. O que é um som mais agudo? É justamente aquele som de frequência maior. Então, ó, vamos fazer o barulhinho? Ó, não é dos mais legais, né? Mas dá para imaginar. Vamos de novo? Ó. Ó, essa parte é da aproximação. Som mais estridente, mais agudo. Tá vendo? A aproximação, som mais agudo. Quer dizer, frequência aumenta, frequência aparente, né? Percebida pelo ouvinte. Quando tem um afastamento, ó, o som fica mais grave. Ou seja, a frequência diminui. Então, na aproximação relativa, ocorre um aumento na frequência, e quando tem um afastamento relativo, ocorre a redução dessa frequência, deixando o som então mais grave. Lembra? A frequência da fonte é uma só. Né? A percepção do ouvinte, quer dizer, o que nós chamamos de frequência aparente, que é então medida por esse processo. Vamos lá, vamos continuar. Bom, vamos então estudar a expressão, né, a fórmula para a gente calcular essa frequência aparente, essa frequência percebida pelo observador. E essa equação, logicamente, foi desenvolvida pelo Doppler, né? Por isso tem esse nome, um físico austríaco, Christian Doppler, que provou isso matematicamente em 1842. 3 anos mais tarde, foi feita uma experiência com vagões de trem puxando trompetistas, né? Executando lá um certo barulho, e foi aí que foi comprovado, então, o efeito Doppler com ondas sonoras. Em 1848, um físico francês, Hippolyte Fizeau, comprovou isso também com ondas eletromagnéticas. E por isso que esse efeito também é chamado efeito Doppler-Fizeau, né? Só por curiosidade aí.
Bom, pessoal, então, essa é a expressão. Eu gosto de escrever assim, porque como é uma fórmula meio enjoadinha, né, de gravar, né, de decorar, muitos vestibulares a fornecem, mas se você precisar, é o seguinte: frequência aparente é igual frequência real. Ponto. Se não tiver nenhuma velocidade relativa entre ouvinte e fonte, então não tem efeito Doppler, então a frequência aparente é a própria real. Então, esse termo que corrige, né, que vai te dar o resultado da frequência aparente, mas tem que ter uma velocidade relativa entre ouvinte e fonte. Então, por exemplo, em sala de aula eu falo o seguinte, ó, é a frequência real multiplicada com parêntese com 4 vezes. Então, você coloca um V aqui, um V aqui, um V aqui, um V aqui. Primeiro V aqui é a velocidade da onda. A maioria dos problemas lida com velocidade de onda sonora. Então, aqui provavelmente vai ser em torno de 340 metros por segundo. Aqui em cima é a velocidade do ouvinte, aqui embaixo é a velocidade da fonte. Eu sempre falo de brincadeira o seguinte, ó, zero vem primeiro, tá? Porque se você trocar e colocar a fonte aqui em cima, vira uma bagunça. Então, zero fica em cima, ó, zero vem primeiro. Então, você coloca os 4 Vs, os dois primeiros velocidade da onda, ouvinte em cima, ó, zero vem primeiro, fonte embaixo. Agora, esse mais ou menos, eu vou te ensinar duas maneiras de colocar o sinal. Então, está aqui a legenda. Então, esse FAP aqui é a frequência aparente, F é a frequência da fonte, V é a velocidade da onda, velocidade do observador, né, do ouvinte, V0, ouvinte se for evidentemente onda sonora, né, e VF é a velocidade da fonte sonora. Pessoal, esse efeito é muito prático, né, os radares, porque quando você tem um obstáculo em movimento, se esse obstáculo pode refletir a própria onda sonora que é emitida na fonte, ela pode ler a leitura da velocidade dessa fonte em movimento. Então, nós podemos usar o efeito Doppler para medir, por exemplo, a velocidade dos automóveis. Os radares são baseados no efeito Doppler. Existem na medicina vários exames, como, por exemplo, o ultrassom Doppler, né, que estuda através de também ondas refletidas a velocidade dos fluxos sanguíneos do útero, vasos fetais e etc. Então, existem várias aplicações, pessoal que vai fazer tanto engenharias, né, medicina, ou vão ver física muitas vezes ainda. Mas vamos lá, vamos ver aqui então como que você vai fazer com relação a esses sinais. Bom, tem um exemplo simples aqui que é o seguinte. Aqui nós temos uma fonte de som, por exemplo, esse carro vai buzinar, faltou o motorista aqui, né? Mas imagina que ele está deitado. Então tem aqui a velocidade da fonte, indicada para a esquerda, e ao emitir uma buzina, né, um som, é claro que a onda sonora se espalha por todos os lados. Me interessa a onda que vai para o ouvinte, para o observador. Vamos supor que esse observador também tem um movimento, a velocidade aí V0. Bom, como que a gente preenche então os sinais? Eu vou te ensinar então de duas maneiras. A primeira maneira, você vai usar lá na física da cinemática básica, o movimento relativo, tá? Então vamos lá. Aqui é a velocidade do som e aqui é a velocidade do ouvinte. Veja, o som emitido pelo carro está se propagando para a esquerda e o ouvinte para a direita. Como é que você calcula a velocidade relativa se eles estão em sentidos contrários? Você soma os valores. Então é a velocidade relativa som com ouvinte. Agora você vai fazer a velocidade relativa som com fonte. Olha, o som se propaga para a esquerda. A fonte também para a esquerda. Eu vou dar um exemplo fácil. Imagina que o som se afasta aqui a 340. E a velocidade desse carrinho é 20 metros por segundo para a esquerda. Se um está 340 e a fonte a 20, quer dizer que o som se afasta da fonte a 320. Ou seja, mesmo sentido, subtrai. Eu gosto muito de usar essa velocidade relativa para fazer a montagem da fórmula. É isso que as pessoas mais erram, tem dificuldade em montar os sinais. Mas caso você não se adeque, caso você não goste muito de trabalhar com velocidade relativa, tem uma maneira mais estática aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a figurinha e vai adotar um referencial do ouvinte para a fonte. Também dá sempre certo. Tá? Então, se você fixar um referencial sempre do ouvinte para a fonte, olha como é que vai dar certo. Ó.
Velocidade V0, tá vendo o ouvinte aqui, ó? Tá a favor do referencial, positivo. Ah, isso aqui é a velocidade da fonte, ó. A fonte está contra o referencial, negativo, tá? Mas não se esqueça, referencial do ouvinte para a fonte. Tranquilo? Ou então você faz aqui por velocidade relativa. Legal, vamos continuar. Aqui, pessoal, aquele desenho inicial, né, que eu já expliquei para vocês, quando a fonte sonora aproxima do ouvinte, há uma compressão das ondas sonoras, tá vendo? Há uma aproximação aqui, ó, onde os comprimentos de onda ficam menores. Se o lambda é menor, frequência maior. Então, ela vai perceber aqui um som mais agudo. Som de frequência maior é um som mais alto, né? Um som mais agudo. E no afastamento, olha, veja que os comprimentos de onda, os lambdas, né, são maiores, né, do que o original. Então, se o lambda aumenta, a frequência diminui. Então, vai ouvir um som mais baixo, quer dizer, um som mais grave. Então, resumindo, esse slide aqui é para resumir a parte teórica. Se nós temos fonte e observador que se aproximam, então o que você tem que lembrar? Na aproximação, a frequência aparente é maior que a frequência da fonte. Se a frequência aparente é maior, você vai perceber um som com frequência maior, ou seja, um som mais agudo. E se for luz, galera? Olha só o lance da luz, ó. O físico lá, Fizeau, que eu falei para vocês, que estudou isso com ondas eletromagnéticas. Lembra que a frequência da luz, ela vai do vermelho ao violeta. Para ficar mais fácil aqui, vamos falar do vermelho ao azul. Lembra que a frequência cresce do vermelho para o azul. Então, se a frequência aparente é maior, a gente fala, né, os astrônomos usam muito essa linguagem, que houve um desvio para o azul. Tranquilo? E o contrário, quando se afastam. Quando fonte e observador tem uma velocidade de afastamento, a frequência aparente é menor que a da fonte. Se ele vai perceber uma frequência menor, vai perceber um som mais grave. E se for luz, o que é a frequência menor do azul, do vermelho para o azul? A frequência menor, vermelho. Então, a luz, a gente fala que houve o quê? Um desvio para o vermelho. Tranquilo? Então, foi esse processo que permite perceber, por exemplo, o afastamento de estrelas e galáxias da nossa querida morada Terra, né? Da nossa Via Láctea. Então, quando você percebe, você é um astrônomo, percebe que determinada estrela tem lá um componente, mas a luz ela está tendo um certo desvio para o vermelho. Quando fala que tem um desvio para o vermelho, quer dizer que ela está se afastando de nós. Olha só que legal, né? Obviamente com velocidades grandes, né, para ser detectado. Muito bem, pessoal. Vamos continuar. Aqui tem só uma imagem mostrando para vocês esse fenômeno, né? A estrela que aproxima de nós dá um desvio para o azul, o afastamento, desvio para o vermelho. E aqui um sistema binário, onde duas estrelas giram, e o astrônomo pode perceber esse movimento relativo que existe, ó. Uma está afastando, a outra está aproximando, e pelos desvios diferentes, ele sabe que elas estão em órbita, por exemplo, em torno de um centro qualquer aqui. Legal demais, né? Vamos continuar. Aqui é uma animaçãozinha simples mostrando para você, porque às vezes aquele desenho, né? Como assim há uma compressão das ondas sonoras, né? Isso é feito pelo movimento da fonte, tá vendo? Então esse observador que está aqui, ele acaba recebendo mais ondas por segundo, tá vendo? A frequência aparente aumenta. Lambda menorzinho. Ele percebe uma frequência o quê, pessoal? Maior, né? Comprimento de onda menor, frequência maior. Enquanto esse é o efeito contrário. Legal, né? Esse aqui é para mostrar o efeito Doppler nas ondas luminosas. Aí, ó, quando tem um afastamento, vai alargando o comprimento de onda e é onde a gente fala desvio para o vermelho. Ou aproximação, desvio para azul. Muito louco, né, companheiro? Massa demais. E aí, para a gente fechar essa aulinha, vamos fazer então alguns exercícios, né? 3 exemplos aí para a gente fechar, começando aqui pelo primeiro, que diz o seguinte. Suponha que uma fonte sonora com velocidade de módulo v se desloca na direção de uma pessoa. Esse observador também se desloca, olha só, pessoal, com a mesma velocidade v, no mesmo sentido e direção, tentando se afastar da fonte sonora. Pessoal, percebeu? Está no mesmo sentido, mesma direção, com a mesma velocidade. Ué,
Então, o que está acontecendo aqui? Não existe nenhuma aproximação ou afastamento entre fonte e essa pessoa. Então, nessa situação, o que vai acontecer? Se não existe nenhuma velocidade relativa entre fonte e ouvinte, a pessoa não percebe o efeito Doppler. Então, a frequência da onda sonora ouvida pela pessoa não se altera. Vamos ver pela equação matemática? Olha a equação matemática aqui. Imagina, a fonte e o V0 aqui, que seria a velocidade do ouvinte, são valores exatamente iguais. Então, na hora que você coloca aqui, por exemplo, ó, V mais ou menos V0. Vamos colocar o sinal aqui? Ó, se você quiser, adota aquele referencial do ouvinte para a fonte. Se você achar mais fácil, do ouvinte para a fonte. Então, referencial para a esquerda. Está vendo que o V0 está para a direita? Então, aqui ficaria negativo. Então, ficaria V menos V0. Agora, da fonte. A fonte está andando para a direita. O referencial é para a esquerda. Então, também fica negativo. Fica V menos VF. Ó, V menos V0, V menos VF. Se V0 e VF tiverem valores iguais, o que vai acontecer? Todo esse termo aqui vai cancelar, vai ficar 1. Ou seja, a frequência aparente é igual à frequência real. Legal, né? Então, nessa situação, a frequência da onda ouvida pela pessoa não se altera, não é percebido o efeito Doppler. Legal? Vamos fazer mais um. Agora que possui um cálculo, esse exercício é bem legal, né? Ele fala o seguinte: Ana brinca em um balanço enquanto segura um diapasão vibrando a 520 Hz. O ponto mais alto de sua trajetória pendular está a 1,25 metros de altura em relação ao ponto mais baixo. Enquanto isso, Beatriz, de altura semelhante a Ana, e localizada em um ponto distante à frente do brinquedo, corre em direção à amiga com velocidade constante de 2 metros por segundo. Supondo que o movimento oscilatório de Ana ocorre sem perda de energia, qual o valor que mais se aproxima da maior frequência que Beatriz irá ouvir durante a sua trajetória? Pessoal, muito legal, né? Nós temos aqui a Ana, que tem um diapasão na mão, que é a fonte sonora, e a Beatriz, que está aproximando de Ana. Como que é a maior frequência? Nós vamos imaginar a seguinte situação. Olha a alegria da Ana aí, ó. Vai partir do seu brinquedo a 1,5 metros de altura. E ele vai chegar aqui embaixo com uma velocidade. Muito bem. E a amiguinha dela, a Beatriz, vem em sentido contrário. Como pediu a maior frequência, né? Qual o valor que mais se aproxima da maior frequência percebida? Então, eu vou imaginar a maior velocidade relativa de aproximação. A maior velocidade relativa de aproximação é quando elas possuem a mesma direção e sentidos opostos. Imagina que a menininha, que a Ana, ela tem um diapasão, não está mostrando aqui, né? Fez um barulhinho, e essa velocidade relativa vai mostrar uma frequência um pouco diferente. A frequência real é 520. Só que primeiro a gente tem que calcular essa velocidade. E como que a gente faz? Um exercício de mecânica, né? Ó, energia potencial gravitacional transforma em energia cinética. Corta a massa, gravidade 10, altura 1,25. Fazendo a continha, 5 metros por segundo. É a velocidade da menininha no ponto mais baixo. Agora, vamos aplicar isso, esse movimento relativo, na fórmula de Doppler. Vamos lá, frequência aparente é a frequência real. O V primeiro aqui é a velocidade da onda sonora. Ó, pessoal, se for onda luminosa, aí seria a velocidade da onda luminosa, né? O C, né? Que geralmente é a velocidade da luz no vácuo, né? E aqui, pessoal, velocidade V0 do ouvinte. Quem é o ouvinte? A menininha. E a fonte, a menininha do balanço. Vamos preencher, então, os valores? Como é que ficam os sinais? Vamos treinar os sinais? Vamos lá. Aqui eu vou colocar a velocidade do som, 343. Como é que fica o V0? Vamos lá. Olha o som. O som está se propagando para a direita, o som do diapasão. Para todos os lados, lógico. Mas me interessa a onda que vai para a menininha. A menininha em sentido contrário. Sentido contrário é soma. Então, aqui é positivo. Agora, vamos ver menininha, que está no balanço. A fonte sonora, né, que acaba sendo a menininha, com a velocidade da onda sonora. A onda sonora se espalha para a direita, vai lá para o ouvinte, e a fonte também para a direita. Então, mesmo sentido, aqui seria negativo. Olha lá, mais em cima, menos embaixo. Ah, não gostei de velocidade relativa, não. Então, adota aquele referencial. Como é que é? Do ouvinte para a fonte. Sempre do ouvinte para a fonte. Olha lá, a menininha fica positivo,
Fonte em sentido contrário, negativo. Pessoal, fazendo o cálculo aqui, você vai substituir os valores de velocidade, 2 para a menininha e 5, que seria a velocidade da fonte. Fazendo a continha, você vai achar aproximadamente 531 Hz a resposta letra A. O chatinho aqui de fazer a conta, né? A continha tem que fazer de forma aproximada. Pessoal, fechou? Vamos fazer só mais um. Bom, então o terceiro para a gente fechar, no campeonato de Fórmula 1 na cidade de São Paulo, a fim de determinar a velocidade dos carros de corrida com um frequenciômetro especialmente adaptado, um operador fica no interior de um posto na pista verificando o módulo da velocidade dos carros que se aproximam. O posto está com uma sirene, emitindo um som de frequência F, e o frequenciômetro, que mede a frequência percebida por um referencial no automóvel, acusa o valor de 12 sobre 10F. Então, pessoal, veja que a sirene, a fonte, está em repouso, está lá no posto, parado, enquanto que o automóvel vai ser o nosso ouvinte, tranquilo? Adotando-se como 340 metros por segundo, o módulo da velocidade do som no ar, afirma-se que o módulo da velocidade do automóvel que se aproxima do posto vale quanto? Então, vamos aplicar aqui a equação de Doppler, lembrando o seguinte, agora a fonte, que é essa sirene, está em repouso. Então, esse VF aqui vai ser zero. Colocando os valores, ó, 12 sobre 10F é a frequência aparente, F é a frequência da buzina lá, da sirene. Quarto F, ó. 340 é a velocidade do som. Por que isso aqui ficou mais, então? Olha, o que está acontecendo? O carro, né, o referencial que está dentro do automóvel, percebendo essa frequência, está aproximando da buzina. Então, nós temos que imaginar o seguinte, carro se aproxima, por exemplo, para a esquerda, a onda sonora se dirige para a direita. Em sentido contrário, mais, né? Fazendo a continha, só ajeitei, resolvi, achei 68 metros por segundo. E olha que exercício perigoso, né? Olha o 68 aqui, ó. Então, tomem cuidado sempre com unidades. Nós achamos em metros por segundo, ele quer em quilômetro por hora, vezes 3,6, aproximadamente 245 km por hora. Letra D. Tranquilo, pessoal? Então é isso aí. Esse é o famoso efeito Doppler, né? Relativamente bem cobrado aí nos vestibulares, de forma teórica, às vezes de forma, como vocês viram, uma continha, mas ele é bem legal, né? Então é isso aí. Tentem fazer alguns sozinhos. Bons estudos para vocês. Até!